E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trouxe aqui para vocês uma questãozinha do fórum PR2 que não está resolvida lá ainda, né, sobre análise dimensional. E olha só, as questões de análise dimensional, elas costumam trazer um assunto que você não conhece, com certeza. E torna a questão difícil, né, nesse sentido. A análise que a gente faz dimensional, né, L, T, M e tal, costuma ser simples, né? Costuma ser simples. O que dificulta é você pegar as informações que ele dá, os parâmetros que ele dá e transformar isso. Então ele vai dar, por exemplo, nessa questão, carga e tensão. Você precisa saber o que é tensão. É volt? Não, não é volt nesse caso. Será que tensão seria Newton? Não. E carga, será que é massa? Então, esse é o problema. Esse é o problema da questão. Eu vou ensinar para vocês aqui como eu faço esse tipo de questão. Vamos lá. Lendo aqui a questão, ele fala que o diâmetro dessa coisa aí bizarra, desse assunto, galera, eu não conheço nada de engenharia civil. Essa questão é sobre engenharia civil. Eu morei do lado, né, durante toda a faculdade praticamente, eu morei com um camarada de engenharia civil, né, e eu não conheço nada de engenharia civil. Eu sou engenheiro eletrônico, eu não conheço nada de engenharia civil. E eu vou tentar resolver essa questão aqui, apesar disso, né, e é isso que vai acontecer para você. Você vai ver uma questão que não tem nada a ver com o seu assunto lá, que você nunca ouviu falar e precisa resolver em análise dimensional. Beleza, o diâmetro, que até então vai ser um L mesmo, que eu estou fazendo, né, sem problema, dimensão de comprimento, vai ser igual a uma constante, que ele deu aqui, uma constante adimensional, vezes uma carga P. Então a gente coloca a carga P elevada a alfa, beleza, vezes uma tensão Y. Cara, o que é tensão, o que é carga? Esse vai ser o ponto. E você pode imaginar, vou fazer aqui você imaginando numa questão, você imaginando essa questão aqui, beleza, carga, carga, o Guilherme, o que? É massa, né? A carga deve ser massa. Então olha só, imagina que você tem uma massa elevada a alfa, beleza. Isso tudo, essa multiplicação que você vai ter aqui tem que ter um diâmetro, né? Tem que ser L, tem que ser uma dimensão de L, né? Colocando aqui uma dimensão de L. Beleza, se eu tenho aqui uma massa elevada a alfa, eu preciso ter o meu Y, de alguma maneira, eu tenho que cancelar essa massa, né? Tem que cancelar essa massa. Então perceba que o meu Y, ele vai ter que ter uma massazinha. Ele vai ter que ter uma massazinha e ele precisa ter também um L, né? Ele precisa ter um Lzinho ali. Ele precisa ter um L, né? Com certeza ele tem que ter um L. Isso tudo aqui está elevado a beta, né? Eu estou colocando aqui massa vezes o L. Percebam que M, quando eu multiplico por esse outro M, do caso da sua carga, eles têm que ser cancelados. Então alfa tem que ser igual a menos beta aqui, nesse caso. Alfa é igual a menos beta. Galera, isso aqui eu estou imaginando você, de repente, na prova, pensando. Alfa tem que ser menos beta. Cara, se alfa é igual a menos beta, significa que eu estou dividindo por esse P aqui. E... olha só, vai ser complicado isso aqui. Eu vou ter que dividir pelo P e o meu L tem que ficar ali em cima, né? É uma opção, né? Só que tensão, será que faz sentido eu falar que tensão e aí beta vai ter que ser igual a 1, né? Olha só, beta vai ser igual a 1, então isso aqui tem que ser igual a menos 1. E aí, será que uma possível solução seria Y igual a ml, né? Massa vezes comprimento e a carga ser 1 sobre... e aí eu vou ter 1 sobre o P ali, né? E aí, olha só, não faz sentido na questão. Aí você tem que dar um pouco, né, do seu sentido ali. A gente está falando aqui que tensão é massa vezes o comprimento. Olha, não faz sentido isso para mim. Não faz sentido isso para mim. E essa resolução, a gente imaginou dessa forma. Vamos pensar de outra maneira. Imagina o seu sobre L aqui. Agora outro tipo de solução aqui. Beleza? Eu vou ter uma massa, que é a carga, você imaginando que é a carga, né? Massa, faz sentido. E faz certo sentido, sim, né? Eu acho, né? E a tensão, eu não vou colocar a tensão daquela forma, eu vou colocar que a tensão, na verdade, é a massa sobre o comprimento, né? Faz mais sentido isso aqui, massa sobre o comprimento, isso tudo é elevado a beta, né? Isso aqui tem que ter uma dimensãozinha de L, né? Tem que ter uma dimensãozinha de L. Beleza, quanto que vai valer alfa e beta nesse sentido aí? Fala pra mim. Você tem que alfa igual a menos beta, sem problema, alfa igual a menos beta, mas aí o seu alfa, na verdade aqui, ele vai ter que ser, o beta vai ter que ser menos 1, né? Então isso aqui vai ter que ser igual a 1. Beleza. Aí você está falando para mim que a tensão admissível no concreto vai ser massa
a massa sobre o comprimento. Não faz sentido ainda. Não faz sentido isso. Por quê? O que eu estou imaginando? O concreto, pelo que está escrito na questão, é assim, não ignore o que está escrito, né? Você está falando sobre concreto. O concreto não é uma coisa linear, né? Apesar de eu não saber nada de engenharia civil, eu consigo imaginar concreto numa estrutura, né? Uma coisa, tem uma área. Então eu já estou crendo que essa tensão, na verdade, vai ser alguma coisa sobre área. Sobre área, mais ou menos essa ideia aí, tá joia? Não faz sentido, aqui eu vou ter uma análise muito linear da parada. Percebam essa parada? Vai ter uma análise muito linear, né? E assim, não tá interessante ali. Agora eu vou imaginar o seu L ao quadrado. Faz mais sentido na questão, beleza? Aqui é um método de resolução que a gente não está resolvendo, né? A gente está chutando aqui coisas possíveis, né? E eu vou falar que então vai ser uma massa, essa tensão que ele criou ali vai ser uma tensão. Essa tensão vai ser a massa que eu estou aplicando no concreto, que seja, sobre L ao quadrado, sobre a área, né? Faz mais sentido, né? De repente, assim, tensão admissível no seu concreto, eu vou falar que vai ser uma massa sobre uma área, né? Quanto que eu consigo colocar de massa sobre essa área aqui? Mais ou menos essa ideia, né? Mais ou menos essa ideia. Eu acho que faz mais sentido isso aí. Beleza? Então aqui, de novo, eu tenho que alfa igual a menos beta. Perceba aqui que eu tenho alfa igual a menos beta. Tranquilo aí? Alfa igual a menos beta. Eu vou inverter aquele cara ali, sossegado. Mas eu tenho também que o L tem que ser plausível, né? O L tem que ser plausível. Então, menos 2 beta tem que ser igual a 1. Então, beta ele tem que ser igual a menos meio o nosso beta. Isso nos dá um alfa igual a meio. Beleza? Galera, faz mais sentido isso aí para mim, né? E aí percebam que conforme você aplica, o que eu estou querendo mostrar com isso tudo, conforme você vai aplicando ali o seu conhecimento, assim, mais de saber lidar com esses valores, né? De assim, tensão admissível no concreto. Pô, nunca ouvi falar isso, mas se você coloca M sobre L, não tem um sentido físico, né? Você está lidando linearmente com uma massa, você está aplicando sobre uma área, uma certa massa, né? Então faz mais sentido você falar sobre área. Percebam que conforme você muda esse conhecimento, você pula de uma etapa que é a primeira, que eu acho bem absurda, né, nesse sentido, numa segunda, vamos dizer assim, um pouco mais plausível, mas ainda fora da realidade, e essa terceira aqui eu acho mais coerente, né? Beleza? Só que ainda não está perfeita, né? A gente resolveu aqui, eu acho que seria um bom gabarito isso aqui. Percebam que se você não imaginou a carga como sendo massa, você precisa falar que a tensão é o que você considerou anteriormente sobre a área, né? O que te interessa aqui é essa área aqui, essa dimensão de área, alguma coisa sobre área. Ah, beleza, Guilherme, eu não imaginei a função ali carga como massa, eu imaginei como uma coisa de força, né? Aí você imagina aqui um Newton aqui, não tem problema. A tensão admissível vai ser Newton por área também. Beleza? Se na engenharia civil você considera tensão e carga do jeito que está colocado ali como uma força, a carga como força e a tensão admissível como força por área, como se fosse uma dimensão de pressão, a gente consegue resolver da mesma maneira. O que é importante? Assim, a gente não sabe esse problema, mas o que a gente precisa saber para resolver? Essa noção dessa tensão admissível no concreto ser sobre área. Beleza? Essa carga, a gente tem esse intuito de falar que é massa, normal. A gente pode falar que é o Newton, a gente pode falar que é força também. Sim. E aí essa carga do pilar P seria uma dimensão de força e essa tensão seria uma dimensão de força por área. O que importa é que seja força nos dois, seja massa nos dois, não importa aqui pra gente, não importa aí, tá joia? Não importa mesmo. O que é importante é aquela dimensãozinha de área ali, que eu acho que faz bastante sentido. E agora voltando aqui para a questão, eu vou pegar a minha última resolução ali, que eu acho coerente. Eu vou falar que isso aqui vai ser igual a K, P elevado a meio, e eu vou ter Y elevado a beta, que é menos meio. Beleza? E aí eu posso colocar todo mundo aqui tranquilo, sossegado,
na mesma raiz, né? Que nem eu deixar bonitinho aqui, ó. Tranquilo? Beleza, e aí ele deu o valor de K, né? Não precisava dar o valor, né? Mas ele deu o valor de K. E aí deixando o K ali bonitinho, eu tenho que B vai ser igual. Bom, o K ele é 2 raiz de π. Posso botar o 2 para fora. Isso aqui vai ser raiz de carga sobre π vezes a tensão admissível no concreto. Beleza? Galera, foi essa aí a resolução que eu achei coerente, tá joia? Escrevam aí se vocês acharam coerente também. Eu não entendo nada de engenharia civil, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, acompanhem o canal. Bons estudos. Tchau, tchau.